Vamos resolver mais alguns exemplos sobre os processos de transmissão de calor. Imagine dois corpos A e B com temperaturas TA e TB, sendo a temperatura do corpo A maior do que a temperatura do corpo B. Quando colocamos esses corpos em contato térmico, lembrando que contato térmico, eu não preciso encostar nos corpos, basta apenas que eles estejam próximos. Eu posso ter o corpo A e o corpo B e não necessariamente eles precisam encostar. Corpo A a uma temperatura TA, corpo B a uma temperatura TB, sendo que temperatura de A maior que temperatura de B, e aí já vai haver a passagem de calor do corpo A para o corpo B, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura espontaneamente. Beleza? E vamos lá o que ele diz. Os corpos se repelem? Nada a ver, né, pessoal? Que ele não está nem falando de carga elétrica. Item B, o calor flui do corpo A para o corpo B por tempo indeterminado? Não é por tempo indeterminado, tá, pessoal? O calor ele vai fluir do corpo A até o corpo B até eles igualarem aí as suas temperaturas, tá bom? Item C, o calor flui do corpo B para o corpo A? Errado. O calor ele vai fluir de A para B, porque A tem a temperatura maior do que B. Então, item D, o calor flui de A para B até que ambos os corpos atinjam a mesma temperatura. Verdadeiro item D, até que eles atinjam o equilíbrio térmico, né? Item E, não acontece nada, errado. Vai haver passagem de calor motivada aí pela diferença de temperatura entre os corpos. Segunda questão. No café da manhã, uma colher metálica ela é colocada no interior de uma caneca que contém leite bem quente. A respeito desse acontecimento, são feitas 3 afirmativas. Então, você tem uma colher de metal que é colocada no interior de uma caneca que contém leite quente. Beleza. Primeira afirmativa, vamos ver se está correta. Após atingirem o equilíbrio térmico, a colher e o leite estarão a uma mesma temperatura? Verdade, né, pessoal? É isso aí o conceito de equilíbrio térmico. Quando eles atingirem o equilíbrio térmico, a gente pode dizer que eles vão estar aí a uma mesma temperatura. Perfeito. 2. Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica? Aí não, né, pessoal? Essas quantidades iguais de energia térmica não. Porque a energia térmica ela é uma função da temperatura, mas não somente da temperatura. Ela é função também do número de partículas que constituem o corpo. Então, o 2 ele é falso, porque não depende, a energia térmica não depende só da temperatura. Depende da quantidade de moléculas, de partículas que vão constituir o corpo. 3. Após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor, cessa a passagem de calor que existia do leite mais quente para a colher mais fria. Isso aí está verdadeiro, né, pessoal? Conseguiu aí, chegou na situação de equilíbrio térmico, acabou a passagem de calor. Do leite, que ele diz aí que está mais quente, lembrando que quente e frio são sensações térmicas e não podem ser medidas, mas a gente entende aqui que o enunciado ele quer dizer do leite, que estava a uma temperatura mais alta, para a colher, que estava a uma temperatura mais baixa. Então, ficamos aí com as afirmativas corretas 1 e 3. Consequentemente, vamos marcar aí o item D. Exemplo 3. Numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo televisão. Após algum tempo, você foi para a cama e deitou-se debaixo das cobertas, seu lençol, seu cobertor, seu edredom. Você nota que a cama estava muito fria, apesar das cobertas. E só depois de algum tempo o local se torna aquecido. Isso ocorre por quê? Ora, pessoal, vamos entender o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. O cobertor
o edredom ele não contém calor, certo? Anote aí, nenhum corpo contém calor, beleza? Nenhum corpo contém calor. Você vai ficar aquecido no edredom, não é porque o edredom vai passar calor para você, ou é porque o edredom ele te esquenta no sentido de ele conter calor. Beleza? O que vai acontecer é que o edredom ele é formado de um material que funciona como um bom isolante térmico, tá certo? Impedindo que haja a passagem de calor do seu corpo para o ambiente. Beleza? Tranquilo? Porque o que nos dá a sensação de frio é quando a gente perde calor do nosso corpo para o ambiente. Como essa transferência de calor vai ficar diminuída pelo edredom, que ele é um isolante térmico, então é o seguinte, o calor que seria irradiado pelo seu corpo vai se manter debaixo da coberta do edredom, já que ele é um isolante térmico. Então, item A. O cobertor e o edredom impedem a entrada do frio. Pessoal, não é entrada do frio, né? O frio nem entra nem sai, tá certo? O que pode entrar ou sair, né? O que pode ser transferido, né? O que pode ser transferido é o calor, tá bom? Então não tem essa história de entrou frio, saiu frio. Não, isso aí é um conceito errado. Item B, o cobertor e o edredom possuem alta condutividade térmica. Lembrando que a condutividade térmica está associada à passagem de calor por tempo. Passam muitas calorias por segundo, então teria alta condutividade térmica. No caso do edredom, para te manter aquecido, tá? O calor passa por ele apenas em poucas calorias por segundo. Então ele tem baixa condutividade térmica. O cobertor e o edredom possuem calor entre suas fibras. Os corpos não possuem calor, tá bom, pessoal? Os corpos possuem temperatura. Então, o item C está errado. D. O cobertor e o edredom não são aquecedores. Correto. São isolantes térmicos que não deixam o calor liberado pelo seu corpo sair para o meio externo. Item verdadeiro é o item D. Item E. Sendo o corpo humano um bom absorvedor de frio, absorvedor de frio não tem aí esse conceito, tá, pessoal? A gente não absorve frio. Ou a gente retém calor ou a gente absorve calor. Beleza? Então, ficaremos com a alternativa correta aí, item D. Quarta questão. Você sabe que o aprendizado da física também se faz por meio da observação de situações que ocorrem no nosso dia a dia. Faça um experimento. Caminhe descalço sobre um carpete ou um tapete e sobre um piso cerâmico, como do banheiro da sua casa, por exemplo. Você vai notar que o piso cerâmico parece mais frio do que o tapete. Isso já deve ter acontecido com você, pessoal. Você já deve ter observado esse tipo de situação. Apesar do tapete e do piso de cerâmica estarem a uma mesma temperatura. Essa diferença de sensação térmica se deve ao fato de... Ora, pessoal, quando você está lá na sua casa, tá certo? Aí você tem aqui o piso de cerâmica, tá bom? O piso de cerâmica, belezinha? E você tem aí o tapete. Por que que quando você bota o pé no piso de cerâmica, você tem a sensação de que o piso de cerâmica ele está aí mais frio. Aí você vai lá e vai colocar o pé. Vamos desenhar o pé aqui, ó. Pronto. Vamos lá, o pé. Vai colocar aqui o seu pé. Pronto. Colocou o pé no piso de cerâmica, sentiu mais frio. Colocou no tapete, sentiu mais quente. Por quê? Lembre que o enunciado está dizendo, eles estão a uma mesma temperatura. O seu pé ele deve estar a uma temperatura diferente do piso e da cerâmica. Geralmente ele vai estar, né? Ele vai estar mais quente, né? Para você ter uma sensação de frio quando pisa na cerâmica, tá certo? Deve passar calor do seu pé para a cerâmica. Quando você tem a sensação de frio no pé, é porque passou calor, né? O calor foi transferido do seu pé, que estava a uma temperatura mais alta, para o piso de cerâmica, que estava a uma temperatura mais baixa. Da mesma forma também vai ocorrer com o tapete. O seu pé vai estar a uma temperatura maior do que o tapete,
e vai passar calor do seu pé para o tapete. Acontece que o piso de cerâmica, como ele vai ter aí uma alta condutividade térmica, anote aí, uma alta condutividade térmica. O que quer dizer isso? Que ele vai conduzir melhor o calor, ou seja, ele vai permitir que muitas calorias por segundo sejam transferidas. Já o tapete ele vai ter uma baixa condutividade térmica. Apenas ele vai conseguir roubar poucas calorias por segundo do seu pé. Como o piso de cerâmica possui aí essa alta condutividade térmica, ele vai conseguir roubar do seu pé muitas calorias por segundo, dando aí uma maior sensação de frio quando você pisa aí, tá? Quando você encosta no piso de cerâmica. Vamos lá, essa diferença de sensação se deve ao fato de a capacidade térmica do piso de cerâmica ser menor do que a do tapete. Olha só, a capacidade térmica estaria associada aqui se houvesse uma variação de temperatura nos corpos envolvidos. A gente não está falando de variação de temperatura, tá certo? Tipo quando o corpo recebe calor, quem é que vai variar mais de temperatura, quem é que vai variar menos. A gente está falando aqui da passagem de calor e de quantas calorias por segundo estão sendo transmitidas, tá bom? Então, o conceito de capacidade térmica não se encaixa nessa situação, já que a gente não está falando de variação de temperatura dos corpos envolvidos. Beleza? Item B. A temperatura do piso cerâmico ser menor do que a temperatura do tapete. Não, a questão fala que o piso de cerâmica e o tapete estão a uma mesma temperatura. Então, o item B também é falso. C. A temperatura do tapete ser menor que do piso. Também não corresponde ao enunciado. D. A condutividade térmica do piso cerâmico ser maior do que a do tapete. É justamente isso aqui, ó. A condutividade térmica é o que vai permitir se sejam transferidos muitas calorias por segundo ou poucas calorias por segundo. Se você perder muitas calorias por segundo, você vai ter uma sensação de frio, tá? Já que você está perdendo calor. Se você receber muitas calorias por segundo, você vai ter a percepção de que aquele corpo está mais quente, tá certo? Já que você está recebendo aí muitas calorias por segundo. Claro, lembrando que tudo isso é motivado, né? Todo o calor que é trocado, ele é motivado sempre por uma diferença de temperatura. Beleza? Então, nós ficamos aí como alternativa correta o item D. Lembrando, capacidade térmica, o calor específico, ele vai estar envolvido aí no contexto em que os corpos estão recebendo calor e variando de temperatura. Tá certo? Condutividade térmica está envolvido no contexto em que você tem aí uma sensação de quente ou de frio. Se vão passar muitas calorias por segundo ou poucas calorias por segundo. Questão 5. Durante uma aula de física, o professor ele sugeriu aos alunos que ele pensasse em uma forma de economizar energia. Então ele fala aqui de uma padaria que possui uma geladeira. Essa geladeira tem portas de vidro. E aí o professor ele propõe um cálculo para o fluxo de energia térmica que passa aí do ambiente, que está a uma temperatura mais elevada, para o interior da geladeira, que está a uma temperatura menor. E pede que a gente calcule esse fluxo de calor de forma que ele possa ser minimizado, certo? Nas seguintes condições. Essa porta de vidro da geladeira, para que a gente possa efetuar o cálculo desse fluxo de calor, a porta de vidro da geladeira ela mede 160 centímetros de altura, 50 centímetros de largura. Com essas duas informações aqui, pessoal, né, ó, 160 de altura e 50 de largura, aqui a gente pode calcular a área. E 2 centímetros é a espessura, que ele está dizendo aqui. Ele deu o coeficiente de condutibilidade do vidro, está aqui o valor, né? Certo? E o que mais? Ele nos deu também, disse que o interior da geladeira ele vai estar a uma temperatura de 5 graus Celsius,
quando a temperatura externa do ambiente estiver a 30 graus Celsius. Então ele nos deu todas as informações que a gente precisa para poder fazer o cálculo do fluxo de calor. Vamos lá, o fluxo de calor ele vai ser dado pelo coeficiente de condutibilidade, certo? Coeficiente de condutibilidade, vezes o valor da área, vezes a temperatura, né? A diferença de temperatura entre a temperatura maior e a temperatura menor, beleza? Tudo isso dividido pela espessura. É só a gente substituir aqui as informações que ele deu para a gente encontrar a resposta que ele está pedindo aí. Então vamos lá. Fluxo de calor vai ser... Vamos fazer com calma e colocar as unidades, né? Para a gente ver se a gente precisa fazer alguma transformação. Quem é o fluxo de calor? Ou melhor, o coeficiente, né? Para a gente poder calcular o fluxo. 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 elevado a menos 3. Calorias por segundo, centímetro, graus Celsius. Beleza. A área, pessoal, a área vai ser dada por esse produto aqui, ó, 160 centímetros vezes 50 centímetros. Se você fizer essa continha, 160 vezes 50 vai dar 8.000 centímetros quadrados. Beleza. Diferença de temperatura entre o interior da geladeira e o ambiente externo. 5 graus Celsius é o interior da geladeira e 30 graus Celsius é a temperatura do ambiente externo. Então, essa diferença de temperatura vai ser de 30 menos 5, 25 graus Celsius. Estou destacando aqui as unidades. E, por último, a espessura, que ele diz aqui que é de 2 centímetros. Com isso, a gente pode perceber quais unidades que a gente pode cancelar. Ó. Centímetro em cima, posso cancelar com centímetro embaixo. Ou melhor, graus Celsius em cima, com graus Celsius embaixo. Centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado embaixo, que cancela com centímetro quadrado em cima. Sobrou apenas aí, ó, caloria por segundo, que é a unidade de energia por segundo, que é a unidade aí do fluxo de calor. Agora só nos resta fazer essa continha aí, pessoal. Então, o fluxo de calor, ele vai ser igual, ó. Posso cancelar também esse 2 com esse 2, tranquilo. Aí vai ficar 8 vezes 25, que vai ser igual aí a 200 vezes... E essas potências de 10 também vão embora, né, pessoal? Ó, 10 a terceira com 10 a menos 3. Então, já chegamos à nossa resposta. 200 calorias por segundo. Esse aí é o fluxo de calor que passa aí através da porta de vidro dessa geladeira. Nesse outro exemplo aqui da nossa questão 11 do nosso livro texto, Tópicos de Física. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de transmissão de calor envolvido, se é condução, convecção ou radiação, né? Ou irradiação. Então vamos lá. Item 1. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar a transmissão de energia térmica até o congelador, a ida de energia térmica até o congelador por... Bom, antigamente as geladeiras elas tinham prateleiras gradeadas, tá certo? Para facilitar aí a convecção em toda a geladeira, né? Facilitar aí o processo de transmissão de calor por convecção. Esse item 1 aqui seria por convecção. Hoje as geladeiras modernas, essas grades já não são vazadas, elas são grades de vidro, tá bom? Então elas são tampadas, de maneira então que o processo de convecção ele vai ocorrer em cada prateleira, visto que as geladeiras modernas elas se tornaram, né, grandes aí ar-condicionados gigantes. Toda a parte interna da geladeira de refrigeração, tá? Ela sai por um sistema que alimenta igualmente aí toda a parte da geladeira. Não é só mais aquele ar gelado que vem de cima, não. Toda a parte da geladeira está refrigerada. Então, o processo de convecção ele vai acontecer dentro de cada prateleira, tá? No interior aí de cada prateleira. Beleza? Mas é um processo de transmissão do calor
que proporciona aí o funcionamento da geladeira, transmissão de calor por convecção. O alimento quente, tá? Ele vai, né, vai soltar aí, vai emitir calor, e esse ar quente, como é menos denso, ele sobe, dando lugar ao ar frio que está refrigerado, fazendo aí o processo de manutenção do alimento, conservando assim o alimento. Resumindo, moral da história, item 1, processo envolvido é convecção. O 2, o único processo de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo seria aí a radiação. É o único processo que não precisa de matéria para se propagar, ele ocorre no vácuo. Já a convecção e condução precisa de um meio material. 3, numa garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro, para evitar que o calor saia ou entre por condução. O vácuo que é mantido nas paredes, entre as paredes da garrafa térmica, é para evitar o processo de propagação de calor por condução. Tá certo? Por convecção, não seria, porque mesmo que não tivesse vácuo, como o sistema está fechado, não haveria convecção. Só haveria convecção quando você abre a tampa da garrafa, que é o líquido, ele pode sai aquele vaporzinho quente, ao deslocamento da massa de ar, tá certo? Beleza? E assim você teria aí um processo de convecção. Então, o fato do vácuo não iria interferir, tá certo, aí no processo, mesmo que não tivesse o vácuo entre as paredes, mesmo assim, ainda assim não haveria convecção, porque o sistema continuaria fechado. O vácuo ele seria aí efetivo para não permitir o processo de propagação por condução. Então, seria item 1, convecção, 2, radiação, 3, condução. Nós ficaremos aí com a alternativa E. Exemplo 12. Analisando uma geladeira doméstica convencional, podemos afirmar: o congelador ele fica na parte superior para favorecer a condução do calor? Não, né, pessoal? O congelador ele fica na parte superior para favorecer a convecção do calor. Lembrando que o ar frio ele é mais pesado e ele vai descer, tá bom? Né? Favorecendo a convecção do calor que sai dos alimentos e vai até o congelador. O calor sai dos alimentos, os alimentos emitem, irradiam esse calor, né, que tá esse ar quente que é mais leve, ele sobe, vai até o congelador, resfria e desce, e fica aquele movimento das correntes de convecção. Beleza? Item 2. As prateleiras são grades vazadas e não chapas inteiriças para permitir a livre convecção das massas de ar quentes e frias no interior da geladeira. Isso aqui está verdadeiro. Beleza? A gente acabou de comentar. A energia térmica que sai dos alimentos, na forma de calor, chega até o congelador principalmente por radiação. Por radiação não, né, pessoal? É por convecção. Tá certo? Por convecção. Beleza? Essa troca de energia que acontece entre os alimentos e o congelador, ela se dá por meio das correntes de convecção. 4. Vamos lá. As paredes das geladeiras normalmente são intercaladas com material isolante. Ele está dizendo que as paredes das geladeiras são feitas de material isolante, com o objetivo de evitar a entrada de calor por condução. Verdadeiro. As paredes da geladeira devem ser feitas de material isolante para dificultar, assim, o processo de transmissão de calor que acontece de partícula para partícula, onde cada partícula vai transmitindo energia térmica para a sua partícula seguinte, para a sua partícula vizinha, e esse processo aqui a gente chama de condução. Então, os itens verdadeiros são apenas os itens 2 e 4. Com isso, na questão 12, a gente fica com o item D. Exemplo 13. A comunidade científica há tempos anda preocupada com o aumento da temperatura média da atmosfera terrestre. Cientistas atribuem esse fenômeno ao chamado efeito estufa, que consiste na retenção da energia térmica junto ao nosso planeta, como ocorre nas estufas de vidro.
porque são usadas em locais onde, em certas épocas do ano, a temperatura atinge valores muito baixos. A explicação para esse acontecimento é que a atmosfera, com seus gases naturais, mais os gases poluentes, né, emitidos por automóveis, indústrias, queimadas e vulcões, etc. Então, esse acontecimento na atmosfera, tá certo? Na camada de ozônio, quando acontece aí a intensificação do processo de efeito estufa, esses gases de efeito estufa fazem com que a radiação infravermelha fique pouco transparente, né? Fique opaca, na realidade, tá certo? Permitindo que a radiação infravermelha não saia e fique retida aí próximo à superfície da Terra. Beleza? Então a explicação para esse acontecimento é que a atmosfera ficaria pouco transparente aos raios solares. Em que faixa? Na faixa das ondas de infravermelho. O que acontece, pessoal, é o seguinte: o raio de luz está aqui o nosso planeta, certo? Está aqui a atmosfera, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Então, o raio de luz solar ele entra no nosso planeta, invade a atmosfera, chega na superfície, reflete. Beleza? Quando ele chega na nossa superfície, ele já aquece a superfície do nosso planeta e essa reflexão aqui já seria na faixa do infravermelho. E acontece que o infravermelho, quando ele chega e tenta atravessar a atmosfera para voltar para o espaço, o infravermelho ele não consegue passar. A atmosfera ela fica pouco transparente, ou seja, ela fica opaca. Ela impede, tá certo, que a onda eletromagnética na faixa do infravermelho possa atravessar aqui a atmosfera. Com isso, uma parte ainda consegue atravessar, né, pessoal? Uma parte ainda consegue atravessar, mas uma grande parte fica retida. Tá? Isso tem um benefício que mantém o nosso planeta aquecido, senão durante a noite nós teríamos temperaturas extremamente pequenas, seria extremamente frio durante a noite. Isso tem a vantagem que mantém o nosso planeta aquecido durante a noite, o efeito estufa. A desvantagem é que quando a camada da atmosfera ela fica cada vez mais opaca a esses raios infravermelhos, mais calor vai ficar retido nessa parte aqui da atmosfera, ocasionando aí um aumento da temperatura média global do planeta e provocando aí possíveis alterações no clima. Tranquilinho? Então tudo isso por quê? Porque as ondas de calor, que são as ondas na região do infravermelho, vão ficar retidas e vai haver o aumento desse calor retido aí na superfície e próximo aí da região da atmosfera. Então, questão 13 seria o item C.